Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus lhe disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos em Jesus duas naturezas. Jesus, ele era homem e ele era Deus. Jesus, ele era humano e ele era divino. Quando Jesus sofreu na via dolorosa, nos açoites, na cruz, tudo aquilo ele passou como homem. Mas há momentos também em que a sua natureza divina é manifestada. E de onde vinha essa natureza divina, de onde vinham essas coisas extraordinárias que a gente viu Jesus fazendo, mesmo ele sendo humano? A gente vai perceber que Jesus, ele tinha uma vida de intimidade com o Pai. Jesus, ele não levava em consideração o fato dele ser igual a Deus, como diz a palavra, dele ser filho, e ele achar que pelo fato dele ser filho, ele não precisava de tempo de intimidade com o Pai. Então todo o poder e toda a autoridade que estava sobre Jesus, em vários momentos da palavra, ele deixa claro que essa autoridade, que esse poder não vinha dele, vinha do Pai. E como que se manifestava através dele? Através da sua vida de intimidade com Deus. Isso era a fonte da grandeza da vida ministerial de Jesus. A fonte de todo poder, de toda manifestação extraordinária na vida e no ministério de Jesus. A fonte era que ele passava horas em oração. Jesus orava de madrugada, Jesus se retirava para orar, para ter intimidade com o Pai. Aí vem a pergunta: se Jesus, que era filho, se Jesus, que tinha sua natureza divina, mesmo assim, ele precisava dessa vida de intimidade com o Pai, será que nós não precisamos? Porque o próprio Jesus, que poderia ter tido uma outra atitude, de simplesmente requerer ou usufruir da sua filiação, da sua relação, que ele é um com o Pai, mas mesmo assim a gente vê ao longo de toda a Bíblia, Jesus tirando horas de oração, Jesus saindo do meio da multidão para ter intimidade com o Pai, Jesus num relacionamento de intimidade com Deus. O sucesso ministerial de Jesus não estava ligado a ele mesmo, mas estava ligado ao relacionamento que ele tinha com o Pai. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós decidimos ser cristãos, tudo na nossa vida passa a depender da nossa vida de relacionamento com Ele. Tudo. Se você não conhece a palavra, se você não entregou sua vida a Cristo, se você não decidiu ser um cristão, sabe, a tua empresa, a tua família, os teus negócios, sabe, aquilo que você faz, tua vida pessoal, tua vida profissional, ela pode até depender e crescer dependendo de outras situações, de outras circunstâncias, mas para aquele que decide andar com Cristo, deixa eu te falar uma coisa: tudo na nossa vida vai depender da nossa vida de intimidade com Ele. O crescimento, a paz na tua família, sabe, a vida que os teus filhos vão ter, o sucesso da tua empresa, o sucesso do teu empreendimento, dos teus negócios, o sucesso da tua vida ministerial, tudo vai depender do teu relacionamento com Deus. Porque quando você não é cristão, Deus não espera de você o que Ele espera de quem é. Tem coisa que o não cristão vai fazer
e vai dar certo. Mas se a gente meter a cara para fazer, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sabe, às vezes tem gente que diz, mas fulano faz isso, faz aquilo, tal. Ele faz, ele não conhece a palavra, Deus não espera isso dele. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você for fazer, vai dar ruim. E vai dar ruim por quê, pastor? Porque Deus te ama. E Ele não vai deixar você prosperar de uma maneira errada para lá na frente vir a consequência. Quando você tiver uma vida de intimidade com Deus, as pessoas vão começar a chegar trazidas pelo poder do Espírito Santo, trazidas pelo poder da oração. As portas começam a se abrir pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da oração. A mudança que você espera começa a acontecer. Sabe, mas de onde é a fonte, de onde vem tudo aquilo que a gente espera viver em Deus, ou ver o extraordinário de Deus acontecer? Através da minha vida de intimidade com Ele, através da minha vida de oração. Os resultados são consequência de uma vida de intimidade com Deus. Sabe, esse texto que nós lemos fala que quando Jesus desce ao Jordão para encontrar João Batista, e ali ele tinha o propósito de nos falar sobre a importância do batismo, porque se ele mesmo, sendo Filho de Deus, foi batizado nas águas, após crer, a importância e a necessidade do batismo. Mas ele também nos ensina algo acerca do que a gente estava falando agora há pouco com a nossa liderança, antes do culto, de que Jesus, ele chega ali, e João Batista é aquele que veio para abrir o caminho. E Jesus, ele faz questão de, antes dele se apresentar ao povo como o Filho de Deus, antes de Deus, antes do povo ouvir de Deus que Ele era o Filho amado, sabe, em quem Deus se alegrava, Jesus faz questão de ir até João Batista, ser batizado por ele e reconhecer que Jesus estava ali para dar continuidade àquilo que João Batista tinha começado. Jesus vai lá, tem esse momento e ele é batizado, e a Bíblia diz que uma voz brada do céu, a pomba pousa sobre Jesus, e ali ele é ungido para começar o seu ministério. Ali, a partir dali, ele tem autoridade para começar a viver o propósito, o projeto de Deus, do Pai, do envio dele à terra. Tem coisas que só vão acontecer na minha vida e na sua vida, sabe, quando os céus se abrirem. Pastor, o que é os céus se abrirem? É quando o poder de Deus é manifestado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa, sobre o nosso ministério. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer pelas nossas próprias mãos. É necessário que os céus se abram, é necessário que venha uma capacitação sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se queremos ver milagres, se a gente quer ver cura, se a gente quer ver multiplicação, se a gente quer ver portas se abrindo, sabe, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi. Antes dele começar a ver as coisas extraordinárias acontecerem, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele. Tem coisas que Deus tem para nós que só é possível viver, sabe, com a presença dEle, sabe, quando o Espírito Santo invade a nossa vida, sabe, quando nós somos cheios, quando nós somos invadidos pelo Espírito Santo, a gente tem força para fazer aquilo que a gente não teria sem Ele, a gente tem força para mudar em áreas que a gente não mudaria sem Ele, a gente tem coragem de fazer coisas que a gente não teria sem Ele, sabe, a gente tem sabedoria para tomar decisões que a gente não teria sem Ele. Quem está me entendendo? O Espírito Santo nos capacita de maneira extraordinária. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção, Ele nos dá coragem, Ele nos dá ousadia para a gente viver além da nossa capacidade humana. Para a gente que é o que nós chamamos de extraordinário. O que é ordinário? É aquilo que todo mundo vive. É a vida comum.
Mas o que nos leva, o que nos capacita a viver uma vida fora do comum, a ver coisas acontecendo sem explicação, a ver portas se abrindo, a ver conexões acontecendo, a ver milagres acontecendo, a ver vidas sendo transformadas, é o Espírito Santo. Sabe, ele chega para nos dar não só habilidade, mas capacidade para a gente fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer pelas nossas próprias forças. E de onde vem esse poder? Como obter a presença do Espírito Santo? Através da nossa vida, do nosso relacionamento de intimidade com o Pai. Não tem outra maneira. Não dá para enviar por e-mail. Não dá para fazer um pix. Vou fazer um pix aí para ti de 50% da presença do Espírito Santo. Não dá para fazer pix, não dá para receber de outra maneira, a não ser através de uma vida de intimidade com o Pai. A nossa vida de intimidade com Deus, a nossa vida de oração, o nosso relacionamento, esse relacionamento que Jesus, mesmo sendo filho, tinha com o Pai, é que nos empodera. Às vezes você olha para a vida de uma pessoa, você olha para a vida de alguém, você diz, pai, mas você é muito corajoso, pai, mas você, não, às vezes você vai olhar, nem é. Às vezes a pessoa tem mais medo do que você. A questão é que ela tem mais autoridade, ela tem mais habilidade. Por quê? Por causa da vida de oração. O Espírito Santo chega, ele nos capacita a fazer coisas que nós jamais faríamos. Em Lucas 4,18, Jesus chega na sinagoga, ele pega as escrituras e começa a ler o livro de Isaías. E quando o povo ouve ele falando, o povo diz assim, rapaz, ele fala como um adulto. Jesus era adulto? Não, naquele momento Jesus era uma criança. Mas ele falava como adulto. E de onde vinha essa autoridade? Da vida de intimidade dele com o Pai. De onde vinha a sabedoria para, na solução de um problema, resolver e não criar outro problema. De onde vinha a sabedoria para falar a coisa certa, da maneira certa, na hora certa, para gerar o resultado certo? Do relacionamento que ele tinha com Deus. O Espírito Santo capacitou uma criança, que era Jesus, a falar como gente grande. O mesmo Espírito Santo, ele está à minha e à sua disposição. O mesmo Espírito Santo, a Bíblia diz que quando Jesus ascende aos céus, ele diz, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, o Paracletos, aquele que vai estar ao lado, aquele que vai estar com você, você não vai ficar sozinho. E esse Espírito Santo continua até hoje à minha disposição e à sua disposição. O caminho para buscá-lo continua o mesmo, sabe? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é através dele, é através da nossa vida de oração, da nossa vida de intimidade, da nossa vida de conexão com Deus, que vem poder para você fazer, para você viver e para você fazer muitas coisas. Eu quero que você entenda que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o que Deus pode fazer através de alguém que tem um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento Ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Porque o teu relacionamento de intimidade com Deus não vai levar só a você experimentar coisas extraordinárias, sim, mas vai te levar a Deus, vai te levar a ver Deus fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Você vai ver Deus te dar coragem, Deus te usar de uma maneira que você jamais poderia ser usado, para levar restauração, sabe, para às vezes você perceber, você está dando conselho para as pessoas, Deus te usar para restaurar casamento, para libertar oprimidos, sabe, você tem autoridade, há uma unção e uma autoridade de Deus sobre a nossa vida, através da presença do Espírito Santo. A gente está muito acostumado a focar nas pessoas, e a gente acha que é sobre a habilidade. A nossa habilidade nos leva até um determinado lugar. A nossa capacidade humana nos leva até um determinado lugar.
A sua habilidade como gestor, como empresário, como músico, como o que quer que seja, te leva até um determinado lugar. Mas há um lugar, há coisas a serem desfrutadas, há níveis a serem alcançados, que só serão alcançados através do agir sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. E ter ou não ter esse relacionamento com Ele é uma decisão nossa. Eu posso escolher viver no nível que a minha habilidade humana me permite. Pode ter certeza que tem coisas que nós vivemos hoje ministerialmente, tem coisas que eu vivo hoje familiarmente, tem coisas que eu vivo hoje profissionalmente, que não tinha como acontecer de outra maneira, a não ser da maneira sobrenatural de Deus, do Espírito Santo intervir. Eu vou dar um testemunho aqui para você. Eu não contei esse testemunho ainda, em lugar nenhum. Há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, mais, o tempo passa rápido, foi final do ano passado, acho que dezembro, eu dei entrada com a minha aposentadoria. Eu já tinha o tempo para aposentar, e o que acontece? Até dezembro do ano passado, no bombeiro, você aposentava e ia para a reserva com um posto a mais, numa função acima. Ou seja, eu era capitão, sou capitão, então eu ia aposentar em dezembro e eu aposentava como major. Então, a partir de janeiro desse ano, não ia mais ter esse posto a mais, ia acabar. A lei ia mudar. Então, não compensava para mim esperar o tempo para eu sair major e aposentar como major. Já que o posto a mais ia acabar, era melhor eu ir. Entrei com toda a documentação, tudo, fiz stories, tal, aquela coisa toda. Beleza. Estou no aeroporto para viajar para ministrar em São Paulo. No aeroporto, eu encontro uma pessoa. E por me encontrar, a pessoa lembrou. Ela disse: cara, eu vi, tu deu entrada lá na tua documentação, e aí eu ia te ligar, mas esqueci. Deixa eu te falar uma coisa, a lei vai mudar. Amanhã está indo a lei para a Assembleia e a lei vai mudar. O posto a mais não vai acabar. Então segura, porque aí compensaria para mim. Aí um detalhe, quando eu dei entrada, a primeira vez, muitos amigos me sugeriram, pela minha relação pessoal que eu tenho com algumas autoridades, assim, cara, vai lá, fala com fulano, que aí eles antecipam a tua promoção, fala com cicrano, fala com não sei quem. E toda vez que eu orava, eu não sentia paz. E eu disse, eu não vou negociar minha liberdade, que é o que eu tenho de mais importante hoje. Eu prefiro perder o posto a mais do que eu negociar isso. Eu não sentia paz no meu coração. E eu dei entrada a si mesmo, não falei com ninguém, falei, eu quero o que é meu. Para quem veio de Seringal aposentar como major, eu vou reclamar de quê? Né? Já estou no lucro faz tempo. Né? E aí dei entrada. E aí aconteceu tudo isso. Quando eu encontro essa pessoa no aeroporto, aí quando ele me falou, eu falei, caramba, não deve dar mais tempo. O RH já deve ter mando para a Previdência. Já era. Só que na hora que a pessoa me falou, na mesma hora, o Espírito Santo falou ao meu espírito. Minha esposa estava comigo e eu disse para ela, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, lembra? Você não negociou para você ir no último posto. Agora eu vou te dar, eu vou te honrar e você não vai perder nada. Na mesma hora, eu falei para minha esposa. Falei, lembra de quando me mandaram tentar dar o jeitinho? Pedir fulano, falar com cicrano, tentar isso, aquilo, e eu orava e eu não sentia paz? Pois Deus vai me dar. E aí eu liguei no RH. E o rapaz falou, não, ainda está aqui, está tudo aqui, se o senhor quiser a gente segura. Eu falei, segure meu amigo, tranque a gaveta agora. Tranque a gaveta, esconda a chave. E se Deus permitir estar vivo, em abril, eu sou promovido a major. Imediatamente, ainda na ativa, sou promovido a tenente coronel e vou para a reserva. No último posto, sem perder nada.
Para mim ficou claro, tudo isso só aconteceu, tudo isso foi uma arquitetura do Espírito Santo para me abençoar. Coisas que humanamente eu não podia fazer, eu não podia fazer o governador mudar de ideia, eu não podia mandar a lei para a Assembleia, eu não podia mudar a lei, eu não podia nada, mas eu podia continuar sendo fiel e seguindo a direção de Deus na minha vida, eu podia continuar tendo uma vida de intimidade com Ele. Então tem coisas que você vai viver, seja em que área for da tua vida, que vai ser produzido pela tua habilidade, talvez pela tua rede de relacionamento, mas tem coisas que você só vai viver se você tiver uma vida de intimidade com Deus, se você tiver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Sabe, Jesus é o nosso modelo, e ele orava, ele tinha intimidade com o Pai. Tem duas coisas que fizeram do ministério de Jesus bem sucedido. O primeiro foi sua vida de intimidade com Deus. Ele passava noites orando. Eu não sei se você já experimentou passar um tempo assim, colocar um louvor, sem pressa, sabe, sem aquela liturgia religiosa, mas você ficar um tempo assim para ouvir Deus, para começar a deixar fluir sonhos, projetos, para começar para ouvir a voz de Deus, dizendo: filho, por aqui não. Jesus passava a noite orando, e a Bíblia diz que quando ele saía, ele só passava, os demônios se manifestavam. A Bíblia diz que chegou um momento que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Jesus, aonde Jesus estava, as pessoas, as multidões queriam estar. Por quê? Porque quando você é alguém cheio do Espírito Santo, as pessoas têm prazer de estar do teu lado. Quando você é um religioso, ninguém quer estar perto de ti. Você vira um mala, chato. Mas quando você tem a vida cheia do Espírito Santo, quando você tem intimidade com Deus, você se torna uma companhia agradável. É por isso que a multidão acompanhava Jesus. Então, além da sua vida de intimidade, o segundo motivo que fez com que o ministério de Jesus fosse extremamente bem sucedido foi sua vida de compaixão. Jesus nunca se tornou insensível ao sofrimento de alguém, à necessidade de alguém. E é a compaixão que leva à generosidade. Se você não for compassivo, o que é compaixão? Não é pena. Pena gera um sentimento. Compaixão gera uma atitude. Pena, você olha, sente, gera aquele remorso, aquele sentimento, mas você não faz nada. Compaixão sempre vai te levar a fazer alguma coisa. Domingo, depois do culto, quando eu sentei para jantar com a minha mãe, a Ingrid mandou, esposa do Léo, que é líder do Kids, me mandou uma mensagem que um dos nossos voluntários estava servindo aqui no Kids e o filho dela tinha quebrado o braço em casa. E ela saiu daqui direto para o pronto-socorro para socorrer lá o filho e ficar com o filho. Como que eu vou ficar parado diante de uma notícia dessa? Pedi o telefone dela, entrei em contato. Perguntei se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. Ela disse que não, que a cirurgia estava agendada para o dia seguinte e tal, estava tudo bem. Eu falei: se não acontecer, me avisa. A cirurgia não aconteceu no dia seguinte. Na mesma hora que ela me avisou, na terça-feira já de manhã, eu entrei em contato, fiz algumas ligações com algumas pessoas, alguns amigos, falei da situação. E quando foi na quarta-feira, ele fez a cirurgia. E já está recuperando, já tudo que tinha que ser feito já foi. Porque quando você tem a presença de Deus na sua vida, você não consegue ver a necessidade do outro e não se mover, e não fazer nada. Como que você vai ver uma criança de 7, 8 anos dizer para você que nunca foi ao shopping e você não fazer nada para...
Como que você vai ver pessoas passando necessidade do teu lado? E não é só necessidade material. Às vezes é necessidade emocional, é espiritual, precisando de uma palavra, precisando de um convite, sabe, para vir na igreja, precisando que alguém que faça alguma coisa por ela e a gente não vai fazer nada. Jesus, várias vezes a Bíblia vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão. E quando ele se compadece, ele age, e quando ele age pela relação dele com o Pai, coisas extraordinárias acontecem. Uma vida cheia do Espírito Santo e cheia de compaixão, querida, é uma vida que você vai ver milagres acontecerem na sua vida e através da sua vida. Jesus, ele amava as pessoas, ele amava os perdidos, ele sofria com as pessoas. Jesus, ele não usava as pessoas para se beneficiar. Porque hoje é muito comum a gente amar as coisas e usar as pessoas. Jesus usava as coisas e amava as pessoas. Ele usava as pessoas no sentido como ferramentas, mas não de usar no sentido de se dar bem, de explorar em si próprio, não. Ele sofria, ele se identificava com a necessidade das pessoas. E um cristão não pode ser diferente. Uma igreja não pode ser diferente. Nós não podemos ser uma igreja que não se identifica, que não se importa com a dor e com o sofrimento e com a necessidade daqueles que estão lá fora. É a compaixão que nos leva a agir. É o desejo de ver aquela mudança, de ver aquela realidade mudar que nos leva a agir. É o desejo, é a compaixão de ver alguém não se perder, não ir para o inferno, não perder sua salvação, que nos leva a convidar a ir no GC, que nos leva a convidar para vir num culto. É compaixão. Jesus fez muitas coisas. Jesus, ele foi porta, ele foi fonte. Nós precisamos ser porta. Nós precisamos ser resposta de Deus para a vida de muita gente. Mas quando que a gente começa a se mover dessa maneira? Quando a gente começa a ter um relacionamento com Ele. Porque a nossa natureza humana, ela é voltada só para nós mesmos. E quando Deus está com você, há poder nas tuas palavras, há poder nas tuas atitudes, há poder na tua movimentação. Tudo que você fizer, o poder de Deus vai se manifestar. Aquilo que você puder fazer, você vai fazer. O que você não puder, Deus vai fazer por você. A presença de Jesus já fazia diferença no ambiente. E assim é com a vida de quem também tem a presença do Espírito Santo. Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Jesus tinha autoridade sobre tanta coisa. Mas ele deixa muito claro, e é isso que eu quero que você entenda: não vinha dele, vinha do relacionamento que ele tinha com o Pai. O problema é que, como o Jonathan falou, a gente quer o eu recebo, mas a gente não quer o eu obedeço. A gente quer que a porta se abra, mas a gente não quer bater. A gente quer encontrar, mas a gente não quer procurar. A gente quer o poder dele, mas a gente não quer a presença dele. Porque a manifestação do poder dele em nós e através de nós é apenas consequência da presença dele em nós. É apenas consequência. Sabe, o teu ministério, a tua casa, a tua família, o teu negócio, a tua empresa, sabe, o teu relacionamento, tudo isso muda quando você decide investir numa vida de relacionamento com Ele. Muda porque você ora, sabe, porque você se importa. E às vezes o teu problema vai ser resolvido quando você se dispõe a resolver o problema de alguém. Quantas e quantas vezes eu vi coisas acontecerem na minha casa, porque enquanto o problema estava lá, eu estava ajudando outros a resolver problema. A gente diz assim: eu já tenho um problema demais para me importar com os outros, e vai continuar, vai ter mais ainda. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você ajuda pessoas a resolver problema, mais você vai encontrar solução para os teus problemas.
Nós não podemos ser indiferentes às pessoas, sabe? O segredo de uma vida plena, o segredo, isso em qualquer área, o segredo de uma vida plena, bem-sucedida, é a compaixão pelas pessoas, sabe? Isso é muito claro na vida de Cristo. Isso é muito claro. Jesus, quando ele desce do monte, num determinado momento, ele vê uma confusão ali acontecendo entre os discípulos. E o homem disse: eu trouxe um endemoniado aqui para os discípulos, mas eles estão lá e não conseguem fazer nada. E Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportá-los? Aquela geração, ela tinha visto Jesus operar milagres, mas elas não criam. Porque a maneira como nós vivemos revela aquilo que nós cremos. Sim ou não? A maneira como nós vivemos revela aquilo que nós cremos. Jesus, ele suporta a incredulidade, mas ele não aprova. A vida aprovada por Deus, ele diz que é a vida de fé, que é a vida que crê no extraordinário. E não adianta você orar, ou seja, você nunca vai orar se você não crê que a oração dá resultado. Você pode até crer que ela dá resultado e não orar, por falta de tempo, por falta de foco, por falta de prioridade. Você pode até crer e não fazer, mas você nunca vai orar se você acredita que não vale a pena. Eu não perco tempo com coisas que eu não acredito que funcione. Eu não compro um equipamento se eu não achar que vai valer a pena, que vai resolver o meu problema. Então, às vezes, a gente está vivendo uma vida sem essa vida de relacionamento, de intimidade, de oração com Ele, sem essa vida de compaixão pelas pessoas, porque a gente não acredita que isso vai valer a pena. A gente acredita que é melhor eu pegar meu tempo e investir só no trabalho do que eu trabalhar e orar. É melhor eu pegar esse tempo e investir em estar na internet, depois eu ir trabalhar, do que eu trabalhar e orar. É melhor investir esse tempo em network do que em oração. É melhor investir esse tempo em alguma coisa do que em oração. Porque tempo nós temos, a questão é o que é prioridade para nós. E quando você entende o poder da oração, aliado à habilidade que Deus te deu, ao teu talento, ao teu conhecimento, à tua capacitação, aí você vai viver coisas extraordinárias. Aí você vai ver Deus fazer coisas na sua vida e através da sua vida que você jamais veria. Você vai alcançar níveis que a tua habilidade humana jamais iria te levar. E isso eu falo porque eu vivo. Tem coisas que pastores, quando eu viajo, e os pastores perguntam: cara, o que você fez? Como é que foi para Deus fazer? Eu falo: cara, eu não sei. Tem coisa que eu busquei, que eu corri atrás e tal. Tem um livro que eu escrevi sobre estratégias, princípios e valores que nos trouxeram até aqui. Mas tem coisa que eu não tenho como explicar. Só tenho como dizer, cara, foi Deus, foi a vida de intimidade. Essa igreja aqui, nós orávamos todos os dias, de 5 às 6 da manhã. Foi um ano de construção, foi um ano de oração. Tinha dia que era só eu e a Ana, tinha dia que era só eu, tinha dia que vinha 50 pessoas, tinha dia que era só nós dois de novo, tinha dia que era eu e os pedreiros, que tinha ninguém, eu chamava os pedreiros. A Bíblia diz que tem que ter pelo menos 2. Eles chegavam para trabalhar, eu digo: vem para cá, para somar comigo. E vamos orar. Isso aqui foi construído e coisas, milagres, provisão extraordinárias aconteceram aqui. Nós não tínhamos como construir uma estrutura dessa com 100 e poucas pessoas que nós tínhamos. Não tinha como. Porque às vezes a gente se acomoda a viver aquilo que a nossa capacidade, a nossa habilidade, o nosso conhecimento, a nossa condição financeira permite. Mas o chamado de Deus para nós é para viver o extraordinário. É para ver coisas acontecendo na nossa vida e as pessoas olharem assim e dizer: só Deus para transformar, só Deus para fazer isso, só Deus, tem coisa que só Deus pode fazer. E Ele faz na vida de quem tem essa vida de intimidade com Ele. O Espírito Santo se manifesta quem decide ter uma vida de intimidade com Ele. Quem está me entendendo?